o Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. Aqui é Gustavo Silveira e nós estamos aqui para mais um episódio do Introdução à Doutrina Espírita. No episódio passado, nós falamos de mediunidade e médium. Mediunidade, apenas como um resumo, mediunidade é aquela faculdade, aquele que alguns chamam de dom, que a pessoa tem e que lhe permite participar ao mesmo tempo dos dois planos da existência, assim resumidamente. E o médium é, portanto, a pessoa portadora da mediunidade, é aquele que intermedia a comunicação, aquele que fica no meio da comunicação entre o plano invisível e o plano visível, e por isso o nome médium. E hoje o nosso tema é bastante interessante porque vai dizer um pouquinho mais a respeito da mediunidade. O nosso tema hoje é mediunidade com Jesus. Esse tema nos põe a pensar: se a mediunidade pode ser com Jesus, também significa que ela pode ser sem Jesus. E é mais ou menos sob essa ótica, sob essa perspectiva que nós gostaríamos de abordar aqui, para que a gente possa despertar para grandes pontos, grandes questões acerca da mediunidade e a urgência para que ela seja com Jesus. Nós dizemos isso porque a mediunidade já foi muito explorada, ainda hoje é. Mas na antiguidade, nós até mencionamos no estudo passado, acerca ali da história de Roma, e nós vemos principalmente nos romances de Emmanuel, né, e toda aquela questão da história mesmo, a gente sabia daqueles bruxos, né, daquelas pessoas místicas na Roma antiga, depois posteriormente até mesmo avançando aí a Idade Média, nós sempre tivemos notícias, né? Hoje nós temos as pessoas que leem mãos, as pessoas que jogam cartas, búzios, e fazem isso e aquilo outro, com a mediunidade, e nós observamos, né, que a mediunidade nem sempre foi uma coisa, uma faculdade bem utilizada ou bem direcionada. A gente vê, por exemplo, um uso muito incorreto da mediunidade quando se cobra, né? Quando a pessoa faz ela pede dinheiro ou às vezes até uma troca de favores. Porque se nós entendemos mediunidade como uma faculdade, uma característica da pessoa de participar dos dois mundos ao mesmo tempo, e o médium é, portanto, essa pessoa que está ali intermediando uma comunicação, é preciso que a gente considere o fato de que o médium não é dono da comunicação. Ele apenas está no meio. Ele está ali como fazendo um papel de transmissor, mas a mensagem não lhe pertence. Portanto, vendê-la é um tanto quanto desviar, né? É um pouco de desvio ali acerca do propósito, porque quem transmitiu não cobrou nada pela mensagem. O espírito que deu a comunicação não cobrou, até porque nem faria sentido, né? Desencarnado. Então, como é que o médium pode cobrar por algo? Kardec vai trabalhar muito isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26, quando ele vai trabalhar o item a mediunidade gratuita. E o capítulo 26 é justamente o capítulo em que Kardec vai estudar mais profundamente a fala de Jesus: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Esse é um fator muito importante. Para que a mediunidade seja com Jesus, ela precisa ser gratuita. E aí a gente entende a contribuição de Kardec. Até Kardec, ou até antes de Kardec, melhor dizendo, era muito complicado que a mediunidade fosse com Jesus. Evidentemente que se nós buscarmos, nós encontraremos grandes médiuns
que mesmo antes da codificação conseguiram ali atuar de forma digna e de forma respeitosa com a mediunidade. Mas o que mais nós víamos, né, até Kardec, era um desvio completo do objetivo principal, que é o auxílio, que é o serviço ao próximo, né? Então, Kardec, quando ele escreve esse item, mediunidade gratuita, ele define o que é mediunidade com Jesus e o que é mediunidade sem Jesus. O fator principal, por assim dizer, é exatamente essa cobrança, né? Quando o médium cobra. A gente chega a dizer até que se o médium cobra, ele não pode ser espírita. Porque se ele é espírita, a primeira coisa que ele fez foi estudar o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira coisa que ele precisava ter feito, né? E se aqui Kardec é tão claro, né, demonstra como o médium é simplesmente, nós mencionamos no estudo anterior, o médium é a caneta na mão do escritor. Imagine se a caneta resolver cobrar pelo que escreve ou pelo que é escrito por meio dela. Não faz sentido, né? Assim o médium. Se o médium verdadeiramente percebe que não é dele, como pode vender? A mensagem não é dele, né? O conteúdo não é dele. Então, quando Kardec coloca esse item, melhor dizendo, a mediunidade gratuita, está aqui definindo mediunidade com Jesus, né? Essa mediunidade que é um devotamento. É uma mediunidade orientada para o bem de todos e consciente que o médium está, de que recebeu aquilo gratuitamente, ele então também dá gratuitamente. Mas há um ponto aqui, e é esse ponto que nós gostaríamos de trabalhar mais detivamente, mais profundamente, porque ele tem consequências na vida dos médiuns, né? Porque o grande problema da mediunidade é também a questão da sintonia. Emmanuel, inclusive, escreveu um livro extraordinário, que eu assim, recomendo fortemente a leitura, que é Mediunidade e Sintonia. Para que se estabeleça uma comunicação entre um espírito e o médium, há de existir uma sintonia entre o espírito e o médium. Uma sintonia de pensamentos, uma sintonia de energias, sem o que não é possível transmitir. É como eu querer escutar a rádio de frequência 101 FM me sintonizando na 1000 AM. Não é possível. Então eu preciso estar sintonizado para captar aquele pensamento. E naturalmente, nós percebemos que se o médium tem interesses financeiros, tem interesses outros que não o bem ao próximo, é natural nós pensarmos, portanto, que ele não consegue elevar o seu pensamento até os espíritos superiores e tende a sintonizar com espíritos inferiores, com espíritos mais apegados à matéria. E a consequência disso é muito grave, porque o médium, então, ele corre o risco não só de cair na obsessão, né? E obsessão, como Kardec vai dizer, obsessão é um dos grandes desafios da mediunidade. Ele não só corre o risco de ser mais obsediado, estar mais exposto, mas também corre o risco de passar informações falsas, por atrair espíritos mistificadores, que estão tão somente interessados em atrapalhar ou a vida do médium ou a vida daquele que está ali dialogando, está ali absorvendo as informações passadas pelo médium. Então, esse item mediunidade gratuita, ele não vem apenas dizer que não se deve cobrar, mas Kardec vai abordar outros temas. Aqui nós não poderemos ler tudo, né? Então, nós recomendamos a leitura, está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 7 a 10. No item 9, o Kardec vai deixar uma fala muito importante. Ele diz assim:
A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Olha só. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Nós mencionamos no estudo passado que, para que a gente caracterize uma mensagem ou uma fala como mediúnica, ou uma visão, enfim, para que se caracterize a mediunidade é preciso 2 fatores principais. Primeiro, é uma predisposição orgânica. A pessoa, o portador da mediunidade, ele tem uma predisposição orgânica para aquela faculdade específica, né? Ou a vidência, ou a audiência, enfim, tantas mediunidades, as de efeito físico. Então, a primeira coisa é que haja uma disposição orgânica. A segunda coisa é que haja um espírito e que haja uma comunicação, né? Haja ali flua uma comunicação daquele espírito. Porque como é que eu vou estar no meio de uma comunicação que não tem espírito? Não tem como. Não há limitado, não estou ali no meio, porque se não há espírito, então eu sou a fonte da comunicação. Se eu sou a fonte, então não é mediúnico. É o que depois convencionou se chamar de anímico. Fruto do próprio espírito encarnado, por assim dizer. Então, Kardec está dizendo, não há mediunidade sem espírito. Claro, não há. Então, como é que eu vou fazer disso uma profissão? Mas vamos lá, vamos debater isso um pouquinho mais. Como eu posso fazer da mediunidade uma profissão se eu preciso do concurso dos espíritos? Como é que eu vou falar para a pessoa assim, eu te atendo 3 horas da tarde, amanhã 3 horas, pode vir aqui no meu consultório, eu te atendo. Como que eu marco esse compromisso se eu não sou o portador da mensagem? E se o espírito não puder? Não, 3 horas da tarde, amanhã o Dr. Bezerra vai te ajudar através de mim. Ótimo. Você falou com o Dr. Bezerra? Você confirmou com o Dr. Bezerra? Ele poderá vir? Se ele não puder vir, ele vai poder mandar alguém no lugar dele. Então, como é que eu vou fazer disso uma profissão? Olha, agora você me paga tanto. Não tem como. Porque não fui eu que fiz. Quando eu decido cobrar, a primeira coisa que eu estou dizendo é, fui eu que fiz, porque eu estou pondo preço. Estou sendo tão somente um instrumento. Mas Kardec, então, diz, né, a mediunidade não pode virar uma profissão. Não pode ser aquela questão, assim, uma carga horária, imagina, né? Não, aqui eu bato ponto. Eu sou médium apenas das 8 às 18. Não existe isso. Médium é médium 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não é uma coisa que claro que o que eu posso ter é locais específicos em que eu vou exercer mais ostensivamente a mediunidade. Aliás, é até bom, é necessário que assim seja. Mas acontece que o médium, ele carrega a faculdade com ele, de forma que ainda que ele não esteja trabalhando, por assim dizer, não esteja servindo com mediunidade, ele está sujeito às influências, ele está sujeito aos desafios da mediunidade todas as horas. Então não pode ser uma profissão, né, um profissional. E também pelo fato da própria remuneração, né, não é possível. Então é muito interessante que Kardec tenha dito isso, porque nós temos 2 exemplos. Um que eu sempre gosto de citar, que é o nosso Chico, trabalhou até os 60 anos, aposentou como devia ser, e aí então dedicou-se mais profundamente à mediunidade. Olha que interessante. Chico Xavier não profissionalizou-se na mediunidade, porque não pode. Não faz sentido. O que Kardec vai dizer aqui é que o médium precisa de outros meios de sustento, que
que não a mediunidade. A mediunidade não pode ser. Não foi para isso que ela veio. Então a gente olha para o Chico e a gente vê isso. Chico Xavier teve o seu emprego, né? Por mais de 30 anos, se não me falha a memória, ele trabalhou, foi funcionário público no Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo. E aí, então, aposentou-se e pôde prosseguir a tarefa. E olha que interessante. Às vezes a gente pode pensar assim, mas imagina Chico Xavier dedicado desde os 21 anos para a tarefa mediúnica. O que não teria sido produzido através de Chico? Porque, veja, se eu tenho um trabalho profissional, né, das 8 às 18, por assim dizer, algumas cidades já é um pouco diferente o horário, mas se eu tenho ali aquelas 8 horas de trabalho diário, né, contando ali também uma pausa para o almoço, é evidente que o tempo restante no dia ele é mais escasso. E a gente fica pensando, mas nossa, o que não teria sido produzido, né? Mas a questão é, será que o interesse de Jesus é na quantidade? Será que Jesus está preocupado com a quantidade que será produzida? Ou ele está preocupado com a qualidade do que será produzido? E veja, se Chico Xavier tivesse profissionalizado a mediunidade, talvez não teria feito nem metade do que fez. Porque não teria ali a assistência dos espíritos. Os espíritos não querem tirar, os bons espíritos, né? Os bons espíritos não querem tirar a gente da vida comum. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é, na vida comum, exercer a mediunidade. E que foi o que Chico fez. Então, nós temos aí vídeos do Chico narrando como foi recebido o livro Paulo Estevão, por exemplo. E ele disse que chegava em casa às 5 horas da tarde, comia alguma coisa e ia escrever. Psicografava ali algumas horas, depois passava limpo, depois datilografava, e aí a hora que ele ia terminar o trabalho era por volta de 1 hora, 2 horas da manhã. É o tempo que tinha. E Emmanuel soube usar o tempo que tinha. Mas o interessante, que nós gostaríamos de reforçar aqui, é que até 1971, até 1971, Chico psicografou 100 e poucos livros. Ok? De 1971 até 1999, 28 anos, portanto, ele psicografou os outros 300. Os outros 300. Então, a preocupação não é com a quantidade, a preocupação é com a vida. Como está sendo conduzida a vida? Tendo possibilidade de fazer muito, é claro que Jesus aproveitará para que se produza muito. Mas não é essa a ideia. Então essa ideia, não, eu vou viver da mediunidade, porque aí eu posso me dedicar mais intensivamente. Mas não é essa a ideia. Chico não foi assim. Como dizer que há alguém que precise fazer isso? Acho que é um ponto para a gente pensar. Né? Jesus não está preocupado com isso. Então é interessante de Kardec dizer isso, né? A mediunidade não pode virar uma profissão. O médium tem que ter um outro meio de ganho, ele tem que ter uma outra profissão, aí sim, com o horário, ali sempre, né? Aquele horário de 8 às 8, de 10 às 8 da noite, enfim, batendo ponto e tudo mais, aí sim. E fora dali, ele não tem mais nenhuma preocupação com o trabalho, mas a mediunidade não é assim. A mediunidade não é assim. O médium é médium 24 horas por dia. Embora ele não esteja trabalhando, né, como nós comentamos, embora ele não esteja trabalhando com a mediunidade, porque isso sim tem ali o horário, certo? Ele tem os desafios da obsessão, ele tem os desafios dos conselhos que ele pode dar, né, de estar ali com a intuição, prestando atenção na intuição que ele pode ter mesmo fora ali do centro espírita, porventura ele trabalha. Então, atento ali à intuição,
atento ao estudo, à prece. Precisa estar atento 24 horas por dia. Então, esse é um ponto muito importante. O outro que nós gostaríamos de comentar é uma fala extraordinária de Kardec. Agora, essa no item 10, ele diz assim: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E aí, eu fui pesquisar, né, o que é santo. Algumas definições. Como adjetivo, santo pode significar aquilo que é puro, sem defeito. Mediunidade é coisa santa, é uma coisa pura. Quem contamina a mediunidade, às vezes, é o médium. Então, quando o médium decide a mediunidade com Jesus, ele também está num propósito de santificar, não no sentido de mistificar, mas no sentido de purificar a mediunidade. Ou seja, no sentido de não desviar do objetivo. A mediunidade foi dada com um único objetivo: servir ao próximo, da forma como ele puder, da que ele precisar. Agora, se eu desviar isso, e aí eu estou servindo só quem tem dinheiro, estou servindo só quem tem poder, estou servindo... Não. Aí desviou, aí adicionou impurezas, né? E o santamente, religiosamente, pode significar virtuosamente. Aquilo de forma orientada, de forma disciplinada, para o bem. Não é? Para o bem. E essa fala, por que nós dizemos que ela é extraordinária? Porque é muito fácil se perder. É muito fácil se perder. Mas, eu quero dizer, se perder da seguinte perspectiva: desviar do caminho e menosprezar. Minha mediunidade é só intuitiva. Puxa, que bênção! A mediunidade intuitiva é a sua. É a que você conquistou, aquilo que foi te autorizado, né? Porque a gente diz que a mediunidade é dada, a mediunidade foi autorizada, você veio com ela, que bênção. Minha mediunidade é só de sonho. Que bênção. Ela é uma coisa santa. Então, porque às vezes a gente valoriza só a mediunidade mecânica, né? A psicografia mecânica, só a psicofonia inconsciente, só aquele médium de efeito físico que consegue fornecer fluido para materialização. Toda mediunidade é linda, toda mediunidade é extraordinária. E quando a gente se propõe a mediunidade com Jesus, nós temos que entender isso. Toda mediunidade tem valor, toda mediunidade é importante e que deve ser praticada santamente, religiosamente, com a de forma virtuosa, de forma a atender ali os propósitos aos quais ela foi dada. Não é? E aí, esse é o grande desafio, né? Porque é muito fácil se perder nesse caminho. A pessoa acaba, né, caindo nesses dois pontos que nós mencionamos, e isso é um ponto de atenção. Porque tudo isso abre brechas, ou para um desvio de propósito, ou para um não cumprimento, né, uma desistência da tarefa. Então, a mediunidade com Jesus, ela pede um devotamento do médium. Veja, não é um devotamento exclusivo, não estou dizendo que todo médium tem que ser como Chico, mas é um devotamento de olhar, de cuidar da mediunidade, de buscar estudar, aprofundar, porque nenhum médium sério foi orientado a não estudar, nenhum. Divaldo, Chico, Raul, Ivone, pode olhar.
Todos os médiums sérios são orientados ao estudo. Por quê? É pelo estudo que a pessoa vai descobrir as formas que os espíritos têm de enganar. É pelo estudo que ela vai descobrir como a faculdade se desenvolve. É pelo estudo que ela vai se identificar no seu processo. Tem que ter o estudo, né? Então a mediunidade com Jesus pede isso. A mediunidade com Jesus pede uma certa dedicação. Porque ela sem Jesus, ela causou muitos problemas. Problemas que gravaram no psiquismo das pessoas que contato com o espírito é coisa de bruxo, é coisa de gente que assim que está como que coadunando com o mal. Então há uma urgência para que a nossa mediunidade seja com Jesus. Uma mediunidade gratuita, desinteressada, que pensa no outro, que quer atender o outro, que busca segurança. Nós nos lembramos aqui, por fim, né, para podermos encerrar, quando a mediunidade ela é desviada do seu propósito, nós mencionamos no começo, há ali uma série de consequências. A principal delas é o processo obsessivo, né, que se intensifica, que ganha campo. E há uma cena no livro Libertação, do nosso André Luiz, muito importante para o nosso tema. É um momento em que há uma personagem do livro muito doente, muito doente. E o marido dela já tentou de tudo para resolver o problema e nenhum médico resolve, até que chega um médico, intuído pelos benfeitores, e fala assim, olha, por que você não procura um centro espírita? Porque a esposa, a mulher, né, a personagem no caso, ela só estava doente porque ela passava por um processo grave de obsessão. E aí, aquela ideia foi intuída, né? E aí o marido fala, então, é a única chance, é a última esperança. Vamos ao centro espírita. E aí o marido pergunta, qual centro espírita? E aí, nesse momento, os benfeitores não conseguem influenciar, né? Não conseguem atuar ali no caso, porque benfeitor não violenta ninguém. E, infelizmente, nesse momento, os próprios obsessores da esposa tomam conta da situação e intuem um centro espírita em que o médium cobra pelas consultas que dá. É um médium que profissionalizou a mediunidade, né? E aí, então, a questão é que eles chegam para fazer a consulta e quem dá a consulta são os próprios obsessores da esposa do rapaz. Quando o médium entra em transe, ele conversa com um espírito que estava amando, que estava subordinado ao obsessor da esposa. E aí o espírito diz que não tem nenhum problema espiritual, que isso é tão somente um problema de saúde orgânica que ele deve procurar um médico. E aí o médium tem certeza que ele conversou com um espírito bom, que ele recebeu uma orientação segura. Não recebeu. Então, quando a mediunidade é sem Jesus, o risco de ser enganado é muito maior. Muito maior. Quando a mediunidade é sem Jesus, a chance de ter um prejuízo, a chance de ter, assim, de causar um débito totalmente desnecessário com uma pessoa é muito grande. Porque há uma responsabilidade na mediunidade. A mediunidade não é uma coisa assim, para eu usar como eu quiser. A mediunidade é uma coisa santa, é uma coisa pura. Não é para ir lá e fazer do jeito que eu acho que deve. Há orientações, nós já temos orientações seguras, né? Para que a nossa mediunidade possa ser com o Cristo. Uma mediunidade gratuita, desinteressada, a favor do próximo. Meus amigos, por hoje é só. Agradeço profundamente a sua atenção, a sua paciência. E nós continuamos a nossa série. Aí agora outros amigos contribuirão com os estudos e convido você a acompanhar a série aqui, Introdução à Doutrina Espírita. Um grande abraço,
Mais uma vez, uma profunda gratidão aos amigos do GRESG, sempre muito carinhosos, muito acolhedores, que nos deram essa oportunidade de participar dessa série. E é isso. Se você está iniciando na doutrina espírita, busque Kardec. Kardec é sim a fonte mais segura que nós temos, porque a capacidade que ele teve de estudar, de pesquisar, de refletir foi extraordinário, trouxe para nós ensinamentos belíssimos. É só a gente ler que vai ver como ele foi extraordinário. Um grande abraço mais uma vez, que Jesus nos abençoe e até mais.